O agro representa, dentro do PIB do Brasil, aproximadamente 23%. Ou seja, durante toda essa crise econômica financeira, esse setor produtivo foi um dos mais importantes, e para não dizer que foi talvez o único responsável por nos segurar e nos manter até o presente momento que a gente vem atravessando, ainda efeitos da crise econômica que iniciou por volta de 2013 e 2014. Pois bem, amigos, o que eu gostaria de discutir com vocês? Hoje um dos temas mais polêmicos que existe é: pode ou não pode o produtor rural, pessoa física, gozar da recuperação judicial? É importante a gente compreender o propósito da Lei de Falência e Recuperação. A Lei de Falência e Recuperação ela tem como principal intenção, como principal finalidade, preservar as empresas, garantir a fonte mantenedora dos trabalhos, garantir a geração de empregos, garantir a arrecadação de tributos, propiciar a distribuição de renda, riquezas e também contemplar os interesses dos credores. Não há como se pensar numa recuperação judicial, por exemplo, sem pensar nos credores, que também são os interessados e são possivelmente aqueles que vão fomentar e garantir a continuidade, o projeto de longevidade dessa empresa. O maior problema que a gente depara com o produtor rural é uma insegurança de mercado, porque isso não está descrito de uma forma muito expressa na lei, se pode ou não o produtor requerer recuperação judicial. O produtor rural, ele não é obrigado, diferentemente de outros segmentos, a registrar-se na junta comercial. O artigo 971 do Código Civil dá a faculdade a ele de promover o registro. E o artigo 48 caput da Lei 11.101/2005, quando ele diz que tem que ter 2 anos de atividade regular, percebam que ele fala em 2 anos de atividade regular e não 2 anos de registro na junta comercial. Portanto, há um grande equívoco nessa interpretação hoje nos nossos tribunais, só que não há um entendimento ainda consolidado do Superior Tribunal de Justiça que dê uma segurança jurídica para os tribunais decidirem no Brasil. Nós temos tribunais avançando nesse ponto, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a exemplo do Tribunal de Justiça do Paraná, mas outros tribunais estão discutindo essa matéria. E o fato é que a maior preocupação que existe com este segmento é que onde às vezes abre uma porteira, pode-se entrar uma boiada. A grande preocupação é, poxa, e se a gente abre a porteira para o produtor rural requerer recuperação judicial e a gente tem uma enxurrada de recuperações? Qual vai ser como é que o mercado vai tratar isso? Será que o mercado vai subir o valor da concessão do crédito? Será que todo mundo vai pagar pelo resultado, pela consequência mercadológica que isso pode proporcionar? Será que nós vamos ter restrição ao crédito? É importante fazer a seguinte análise: quem fornece a maior quantidade de crédito para o agronegócio não são as instituições financeiras, são as multinacionais, são as revendas. Então é preciso fazer essa reflexão. Nem eu tenho como prever e não dá para afirmar o mercado se reorganiza. Não é bem assim. A gente tem que sempre aliar os efeitos econômicos à possibilidade jurídica. É fato que a lei é clara ao estabelecer, da minha interpretação acadêmica, que é possível a recuperação judicial de produtor rural. Mas nós precisamos analisar qual é o efeito econômico de repente, uma enxurrada de recuperações judiciais de produtor rural. Apenas para reflexão, não sou contra, muito pelo contrário, eu defendo o tema academicamente. O que eu sou contra, e eu preciso sempre me manifestar, é contra as decisões que são contra-leges, as decisões que contrariam a própria lei. Há exemplo de achar que uma Assembleia Geral de Credores é soberana ao ponto de suprimir as garantias dos credores, que ele tem garantia real, fidejussória e pessoal. Isso sim é um verdadeiro vandalismo que se comete contra a lei. Né? Garantia, quem pode abrir mão dela é só o detentor. A Lei 11.101 de 2005 ela é clara, ela estipula isso. Só o detentor da garantia pode abrir mão dela ou substituí-la. Então é óbvio que se eu sou credor dentro de uma recuperação judicial e você é credor detentor de uma garantia, eu vou aprovar um plano de recuperação pela supressão da sua garantia, porque naturalmente aumenta a solvabilidade patrimonial daquele recuperando ou daquela recuperanda para que eu tenha maior chance de receber. Isso é natural. Veja que a gente tem um voto abusivo de credor em desfavor do próprio credor detentor de uma garantia. Infelizmente, nós temos um triste precedente no Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, que vem dando aso a inúmeras outras decisões.
Isso sim é falta de segurança jurídica. Isso sim gera a falta de regra no nosso mercado para a concessão de crédito. Os investidores, e aí eu faço um desafio, você tem um dinheiro aplicado, você hoje teria coragem de investir no Brasil? Reflita. Imagina o investidor, ele precisa de regra. Qual é a regra que nós temos? O Brasil, infelizmente, ainda precisa amadurecer a questão da segurança jurídica na concessão de crédito. Para o produtor rural, criar essa possibilidade, não há nenhum problema. O que não é admissível é contrariar aquilo que foi legalmente previsto, legalmente disposto.